Olá, pesquisadora! Seja muito bem-vinda aqui à nossa série no YouTube com entrevistas com pesquisadoras de impacto contratadas no mercado de trabalho e que fizeram a transição, depois aí da sua jornada de mestrado, doutorado, pós-doutorado, para uma vaga no setor privado. Com essas entrevistas você vai conseguir se identificar muito, se inspirar e principalmente a aprender com passos fundamentais que foram implementados por pesquisadoras como você e que hoje estão contratadas. Então roda o vídeo e acompanha a próxima entrevista. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui recebendo a Luciana, uma aluna super querida que passou por todo o processo aqui de preparação para os processos seletivos e que agora está vivendo o outro lado, que é a contratação no mercado de trabalho, dentro da área dela. E a Luciana vai contar um pouco mais para vocês, então, como é que foi esse processo, essa jornada e dar insights importantes para quem está começando essa trajetória de transição da academia para o mercado. Luciana, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada a você por chamar. Você pode começar se apresentando, contando um pouco mais aqui para o pessoal que está nos assistindo, sobre quem é você, de qual área você veio, conta um pouco mais sobre a sua trajetória. Bom, eu sou farmacêutica, né, me formei em 2012 e eu passei, assim, antes de ir para mestrado e tal, eu passei por alguns trabalhos antes, né, assim, foram vários, na verdade, né, desde análise de alimentos no Instituto Adolfo Lutz, até laboratório prestador de serviço, até drogaria. Sim. Aí depois eu consegui emprego em 2 indústrias, e aí eu notei que eu queria algo mais, assim, né, profissionalmente mesmo, eu queria me desenvolver mais, ter mais desafios, aí que eu fui para o mestrado. Aí do mestrado, eu fiz mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. No mestrado, meu projeto cresceu, assim, eu já fui para o doutorado direto, na metade do mestrado, né. E que eu gostei bastante da área também, enfim, me desenvolvi bem nessa parte. Aí eu terminei o doutorado e fiquei naquelas, né, que é que todo mundo fica, né, que fica, meu Deus, eu não sei para onde eu vou agora, se eu vou para eu pensei num pós-doutorado, na verdade, já até tinha escrito o projeto, assim, estava escrevendo, né, quando eu comecei da Bolsa Contratação, eu estava nessa exatamente sem saber meio que para onde ir, né, se eu ia mesmo para o pós-doc, e eu estava assim, bem em dúvida mesmo, né, então, quando eu vi o curso, assim, a chamada, né, eu pensei, nossa, é isso, gente, que tem tudo a ver, né, e então eu fui meio que conciliando essas duas coisas, né, até porque, mesmo se eu fizesse pós-doc, eu ia querer me recolocar, assim, né, na indústria em algum momento. Então, foi isso, assim, basicamente, né, que eu fiquei... E a sua trajetória, ela é muito legal, porque às vezes as pessoas chegam até para mim e fazem essa pergunta, principalmente porque tem a grande trajetória linear, né, de você sair da graduação, fazer mestrado, doutorado, às vezes até pós-doutorado. Então aí essas pessoas têm, né, essa grande conhecimento, nossa, mas eu nunca trabalhei. Mas a gente também tem pessoas que chegam até aqui, a pesquisadora de impacto, e falam assim, tá, eu trabalhei no setor privado, depois eu tomei a decisão de ir para a academia e agora eu estou tomando a decisão de voltar para a academia. O que eu faço, né? Eu consigo utilizar a experiência de antes da academia ao meu favor? Como que eu vou contar isso agora? Como que eu vou explicar para os gestores, recrutadores, o porquê que eu fiz esse movimento de estar no mercado, vou ir para a academia e agora voltar para o mercado? Então é muito legal que você é exatamente esse caso, né? Você estava no mercado, teve experiências e decidiu ir para a academia, foi para um doutorado direto e agora voltou para o mercado novamente numa grande indústria, né, farmacêutica. Isso é muito legal. Sim, realmente não foi nada linear, assim, mas tudo, assim, o que foi legal também é saber explicar mesmo, sabe, por que eu fiz essas escolhas, o que me levou até onde eu estava, sabe,
Então, eu sempre tive, eu nunca quis, assim, tem esse ponto também, né? Eu não queria ser professora, sabe, assim, não queria seguir a área Tinha essa acadêmica. clareza, né? Então, assim, poderia acontecer, né? Não era uma coisa que eu, nossa, nunca, jamais, mas não era a minha intenção mesmo, né? Uhum. Então, sempre tem momentos de dúvida também, né? Assim, não tem como, mas eu sempre tive. Eu fui para academia pensando em voltar já, assim, em algum Uhum. momento. Então, teve bastante coisa aí nesse meio, mas Sim. realmente foi muito tempo, né? Porque também teve a pandemia, eu tive que prorrogar um pouco o tempo do doutorado, então foram assim, 4 anos e meio, acho que se pegar todo o tempo, né? E aí, Uhum. realmente, para voltar, dá uma insegurança, dá nossa, faz, né, muito tempo, assim, que é outra rotina, realmente, né? É, e então, realmente, dá um pouco de insegurança e acho que o curso ajudou nesse link Aham. de volta, sabe? Como que você percebeu, Luciana, quando você estava nessa fase? Eu não sei se quando você me conheceu, conheceu o nosso trabalho, você já tinha defendido, ou se você estava prestes a defender. Ah, não, tinha sim. Como que você percebeu assim, olha, eu preciso de um acompanhamento, de um direcionamento para fazer essa transição de volta agora, né, para o mercado? Como que foi isso para você? Então, eu acho que eu vi, assim, alguma propaganda, alguma coisa assim do tipo, eu não cheguei a procurar ativamente, né? Aham, Eu apareceu para você. vi, aí eu falei, nossa, eu acho que isso encaixa perfeitamente, né? Porque eu realmente estava no momento um pouquinho indecisa, sabe? Assim, eu tinha na cabeça que eu ia fazer o pós-doc, né? Porque Uhum. ia assim, me ajudar a desenvolver mais, claro, né? Mas ainda eu já tinha isso, nossa, será que às vezes se eu for pro pós-doc agora eu ficar mais longe, Então tinha um Aham. pouco de segurança nesse sentido também, por mais que seja assim algo que vai fazer crescer profissionalmente, né? Sempre tem essa insegurançazinha. Então eu já quis esse link quando eu vi assim o curso, eu via eram aulas daquela semaninha, né? Eu não esqueci o nome. Tem workshop. E é isso, workshop. Eu falei, nossa, não. E do workshop eu já peguei muitas dicas, assim, tem um arquivo cheio de coisas. Legal. E aí eu falei, nossa, se eu pegar mais ainda, acho que vai ser o ideal, né? E foi isso mesmo, sabe? Assim, eu cheguei a terminar e submeter o projeto de pós-doc, mas nesse meio tempo eu fui mandando currículo já, né? Depois que eu adequei e Uhum. tal, né? Segui as aulas. Então, acho que foi bem legal eu já ter esse insight. Aí, quando eu vi uma vaga assim específico, eu falei, nossa, acho que acho que isso encaixa bem. E você sabe que E você me falando agora, me veio à cabeça uma vez, eu não me lembro agora o exato, tá? Mas eu fui analisar o seu currículo, eu não lembro se era num plantão de dúvida ou se era numa das aulas gratuitas que eu analisei o currículo das alunas. E aí eu vi o seu LinkedIn e eu pensei assim, falei, gente, não tem como uma profissional como a Luciana não ser contratada. Que trajetória incrível, incrível, assim, é muito, muito legal a sua jornada. Eu me lembro que veio muitos pensamentos, né? Seu LinkedIn já ah, estava que bem legal. adaptado, né? Já tinha feito todas as. A Luciana, a gente foi uma aluna assim muito aplicada. Ela sempre estava presente, ela sempre mandava dúvida e ela implementava, que é o grande diferencial, né? Não é só você ir nas aulas ou entrar num treinamento, numa mentoria, mas é implementar. E aí, quando eu fui analisar o LinkedIn, seu LinkedIn, eu pensei muito isso. Falei, nossa, que trajetória fantástica. Logo mais ela vai estar contratada. E então Ah, é que incrível te legal. ver agora aqui do outro lado. Não, e assim, eu fui uma das que conseguiu, acho que eram as 10 primeiras que se Ganhar. matriculavam e ganhava o análise de LinkedIn e currículo. E É, eu fui uma delas. foi Ai isso, meu então. Deus, eu queria muito, assim. Então você Aí entrou nos foi, primeiros minutos mesmo de é, matrícula. Olha lá, foi isso diferencial da mesmo. Eu aplicação. queria muito, sabe? Porque assim, ter essa visão também é ótima, né? Tirar dúvida, ver o que eu podia realmente dar um foco, né? Faz toda a diferença, assim. É. No, O que você aí, sentiu que depois da metodologia, assim, quais foram os principais pontos que fizeram diferença para você nos processos seletivos? nossa, teve tanta coisa. Mas assim, começou realmente pelo LinkedIn currículo, porque eu não realmente não fazia daquele jeito, sabe? Ele dá um direcionamento. Acho que uma das principais coisas foi realmente relembrar tudo que eu fiz,
que a gente coloca muito, mexer com tal equipamento, não sei o quê, fica muito inespecífico, né, se for pensar. Então, abriu muito, assim, tipo, colocar dados, enfim, né, colocar números, esse tipo de coisa que eu jamais ia pensar, né? Então, deixar ele bem, tipo assim, detalhadinho mesmo, acho que fez bastante diferença, sabe? Colocar esses detalhes e realmente focar no que a vaga pede, né? Fazer esse link. Nossa, muita coisa, assim, sabe? Que deu para pegar. Eu comecei a entender, sabe? Onde realmente o que eu fiz se encaixa. Então, essa partezinha, assim, que a gente acaba ficando meio. São tantas vagas, né? São tantas coisas que a gente faz meio que até no automático. Aí eu não, eu pegava cada vaga, cada coisa, eu via o que, às vezes eu mudava, né, umas palavras-chave e tal, acho que isso realmente faz muita diferença. É uma coisa assim que falando parece simples, mas para te conectar mesmo ali, né? É uma coisa que eu falo exato. muito isso, inclusive nos Esse foi conteúdos. o primeiro grande passo, eu acho. E não é fazer qualquer candidatura, né? Não é fazer pela quantidade, mas com qualidade, vendo os Nossa, pré-requisitos, isso também. se Eu conectando. escolhia muito bem as vagas que eu me candidatava, sabe? Porque antes tinha muito esse negócio, qualquer coisa só para eu me recolocar, sabe? Então, qualquer coisa, vamos lá. Não, depois eu tive não é qualquer coisa, né? Eu quero estar bem nessa vaga, eu quero realmente contribuir e vice-versa, né? Para eu também não querer ir embora logo, né? Exatamente, Então, isso crescer ali também fez dentro, muita né? diferença, sabe? Não sentir culpa, né? Porque tem esse negócio de, não me candidatei para essa, mas não, ter essa ideia, né, do que eu quero, né? Aquele módulo 1, né, que fala que tem bastante disso, de se conhecer e saber o que você quer. É o propósito, né, que a gente fez esse exercício e Exatamente. tal. Nossa, foi Que divisor de legal. águas, realmente, assim. Muito bom. E como que foram, assim, esse processo? Queria que você contasse um pouco mais do cargo que você está hoje, né? Se você Tá. puder falar da empresa também. E como que foi esse processo seletivo? Como que foram as etapas? Porque essa é uma das grandes dúvidas também. Jaque, quais são as etapas? Como que vai ser para mim? Então, se você puder compartilhar essa sua experiência, também seria legal. Acho que esqueci de falar a minha área, né? Tipo, eu sou farmacêutica, mas a minha área sempre foi assim para a parte analítica, né? Então, eu fiz doutorado em produção e controles farmacêuticos, né? Na parte mais focada em controle mesmo, né? Que é metodologia analítica, né? Enfim. E eu peguei muito a parte de metrologia, assim, que entra bem as partes de estatística, cálculo, coisas assim que eu já sabia que a indústria ainda não tem tanto. Então, Uhum. sempre também foi uma insegurança de pensar, nossa, será que vão querer esse meu conhecimento, sabe? Então, eu procurava, assim, vagas que eu via, assim, que eu pudesse contribuir nesse sentido. E aí, agora eu estou numa vaga de analista de desenvolvimento analítico pleno, que também é uma coisa que ajudou muito, que antes a gente sempre fica pensando, eu acho que eu sou júnior, não sei o quê, mas não, eu fui já pensando, não, eu Pleno. sou pleno, e consegui. Muito legal, muito legal. E, e onde eu tô agora, né? Eu tô no Axê, e é muito legal, assim, falar isso, assim, que pra mim, até hoje, assim, parece que eu tô nas nuvens, sabe? Porque, assim, foi um lugar, lá eles têm muito disso de inovação, sabe? De realmente querer sempre melhorar, enfim, ter coisas novas. Então, assim, foi maravilhoso, porque na entrevista mesmo eu já falei bastante sobre o que eu fiz, e hoje eu tenho um projeto lá dentro que é para aplicar o meu conhecimento do doutorado. Máximo. Foi assim, gente, foi muito bom, porque assim, eu É cheguei no aplicar o que gestor, você fazia no doutorado. exato, que não é uma Que coisa nova, assim, e tal. máximo. E eu dei essa ideia para o gestor, assim, eu fui super insegura, mas eu fui, né? Assim, eu falei, não, vamos conversar, tal, já pensando no não. E aí ele se animou, assim, a gente conversou bastante. Eu falei, nossa, imagina se eu não tivesse nessa confiança que traz mesmo, né, o curso e tal. Eu ia ficar ali na minha, fazendo, sabe? E eu fui, e agora eu tenho esse projeto lá dentro, sabe? Que Muito demais, bom. parabéns. Muito, muito legal, sabe? Claro que tem.
aquele negócio, né, da síndrome da impostora, ela sempre fica aqui, né, aí eu fico, não, se eu tô fazer. aqui, né, se viram meu trabalho e gostaram, eu posso, consigo, mas sempre dá frio na barriga, gente, isso daí não tem Não como, sabe, mas adianta, você né? vai O mesmo novo assim, sempre vai dar. E, Exatamente. então, da parte das aulas, o processo seletivo foi super rápido no meu caso, né? Eu sei que muda muito de caso para caso, né? Mas no meu caso foi muito rápido, assim, eu tive contato do profissional do RH, e aí já perguntou pretensão salarial, que era uma das minhas inseguranças também, que foi, assim, com o curso que eu aprendi a pesquisar e saber, né, me colocar, assim, com segurança, sem falar, e também já falei, aí teve uma ligação mesmo, assim, de telefone do RH, acho que um dia depois, assim, que eu falei a pretensão, foi bem rápido mesmo. E você já Aí buscou a pretensão com base no que eu ensino ali no curso, Glassdoor, isso, tudo mais. total. Ótimo. Viver uma média, sabe, assim. Aí depois ela pediu um vídeo apresentação, que eu pensei, assim, que eu nunca ia precisar fazer. Eu falei, meu Deus, ainda bem que tem aula. E foi, assim, de um dia para outro. Era assim, não era nem 24 horas. E Aí eu agora? corri pro curso, vi o modo assim. Aí eu, tá, vamos lá, porque eu não tinha muito tempo mesmo, E tem sabe? a Então, aula assim, ali eu de vi vídeo de a aula. apresentação, deixei os scripts Nossa, para vocês. foi assim, muito rápido. Então, eu segui, assim, um roteirinho, né, que de cabeça não dava muito para escrever, fazer uma coisa. Então, acho que peguei bastante realmente essa parte de conciliar, né, o que eles querem com o que eu quero também, e com o que eu sei, né, enfim. E aquela coisa do brilho nos olhos, que você sempre comenta, que assim, não tem como esconder. Então, foi bem assim mesmo, sabe? Aí, claro, né, quando eu mandei, eu fiquei, ai, meu Deus, será que foi bom? Será que não... Porque depois a gente revendo sempre acha defeito, né? Mas, enfim. E chamaram, assim, para uma entrevista com o gestor, né? Acho que no dia seguinte, foi muito rápido mesmo. E aí, a minha entrevista foi pelo Zoom também, com os três gestores da área e o RH. Então, eu pensei, meu Deus, Que demais. todo mundo ao mesmo tempo, mas foi. Eu também segui, né, assim, dicas, né, na verdade, eu assisti todas as aulas, assim, que foram pertinentes para isso, né, não deu tempo de eu ver todos os módulos, nem chegou a dar tempo, mas eu Você foquei consegue ir no seu problema ali e resolver, né? Apareceu isso exato. aqui, eu vou lá, pego. Entrevista com RH, entrevista com o gestor, assim, tudo que deu tempo eu vi, e Maravilha. foi bem isso, sabe, assim, eles perguntavam e eu sempre ia conectando o que eles queriam com o que eu sei, enfim, contei minha trajetória, né, e na entrevista eu já vi que eles gostaram, sabe, assim, aí no dia seguinte também foi muito rápido. Ao todo, acho que foram no máximo 10 dias, desde a da primeira, assim, mensagem até a resposta. Foi bem rápido. E você vê o diferencial que é você estar preparada, né, para ir segura, para falar com eles, para se Sim. posicionar, mostrar seu diferencial. É E o. detalhe, foi a primeira. Assim, eu tinha mandado currículos para algumas vagas, e essa foi a primeira que me chamou. E eu já passei Passou de primeira. de Muito primeira. bom. Foi a primeira entrevista, então, depois do doutorado. Sim, Que sim, foi a demais. primeira. Que legal, Lu, incrível, incrível. E qual que você vê assim, chegando agora nas nossas perguntas finais, que foi a sua grande mudança de postura, se a gente pensar no currículo, no LinkedIn e até mesmo na entrevista, né? Então, assim, de postura de posicionamento, de falar sobre você, o que que você sente que foi seu grande diferencial? Eu acho que realmente essa conexão mesmo, sabe? Passar. Acho que de levar, assim, que nada que eu fiz foi por acaso, nada que eu fiz foi porque eu não tinha o que fazer, sabe? Que eu aceitei esse doutorado, esse mestrado, porque. Não, foi mostrar que foi uma escolha, que o que eu fiz foi válido, sabe? Esse tempo Hum, não, de jeito nenhum foi perdido, foi realmente uma construção de carreira para chegar onde eu tô sim. agora. Então, mostrar isso como se, né, realmente fosse uma construção de carreira, né? Que como eu me desenvolvi, eu deixei isso bem claro, sabe?
nesse meio tempo, como que mudou a minha visão, enfim, o que eu tinha para contribuir com o que eu aprendi, todos esses links, sabe, foram se formando, né, a gente não fica, assim, jogada, digamos, né, que eles dizem que, ela tá meio que veio, Perdida. não, é assim... Mostrar que você teve uma estratégia mesmo. Olha, eu tomei a decisão de ir para o Exato. doutorado com essa mentalidade, é por isso que eu quero trabalhar Exato. aqui com vocês, com essa Exato. mentalidade. Acho que Perfeito. isso realmente fez a diferença, tanto para me dar segurança, né, para mostrar isso, né, não só falar, mas transparecer, e, enfim, né, assim, é o que eu penso, mesmo você estando insegura, né, pensar, tipo, não, eu fiz tanta coisa, sabe, então, confiar nisso, mesmo estando com medo, mesmo estando ansiosa, insegura, vai assim. Vai mesmo com medo, que dá certo. Vai. Nossa, se eu não fosse, eu não ia nem assim, né? E é engraçado, né, Lu, que quando a gente tem medo do novo, de como vai ser, a gente cria alguns monstrinhos, né, na nossa cabeça. E a realidade depois é sempre muito melhor, né? Quando a gente está vivendo aquilo mesmo, igual você falou, né? Eu estou vivendo um sonho. Você está colocando seu doutorado realmente em prática numa grande indústria, se desenvolvendo. Então é muito incrível. Enfrentar esses medinhos, né? Parece clichê a gente falar isso, o tal do vai mesmo com medo. Sim. Mas é a pura verdade, senão a gente não vive a realidade e as nossas conquistas, né? Sim, exato. Então, se pensar, isso foi um estudo muito, porque foi específico, sabe? Não é uma coisa assim que é muito, por exemplo, não pedem em vaga. Não tem nenhuma vaga que fala o que eu estudei, entendeu? Então, ter esse negócio, não, isso foi importante, isso é importante, e foi também o que me levou a falar com o gestor sobre isso, né? Senão poderia, conseguir um emprego e é isso que importa. Não, eu realmente. Que Então, nossa, legal, muita diferença eu vi incrível. com tudo, sabe? E para a gente fechá-lo, qual conselho que você dá para quem, vamos imaginar você naquele momento depois do seu doutorado, nesse momento de ir agora, né? Para onde que eu vou? Vou para o pós-doc, volto para o mercado, por onde que eu começo a fazer um currículo, um LinkedIn? Muitas pessoas quando chegam aqui, né, nos nossos canais, aqui no Instagram ou aqui no YouTube, chegam com essa sensação de eu não sei por onde começar. Qual conselho que você dá para essa pessoa que está nesse lugar, que você também saiu desse lugar? Acho que assim, um passo de cada vez acho que é importante, sabe? Porque realmente dá um desespero e você quer tudo para ontem, né? Porque é muita coisa. Se você for, assim, é um processo, né? Eu comecei, foi a turma de fevereiro, né? Aí eu consegui um emprego em agosto. Até que foi pouco tempo, né? Porque, assim, eu fui realmente aos poucos. Eu acho que é isso de não se atropelar, porque a gente fica muito, ai meu Deus, perdi muito tempo, tem essa sensação, né? Sim, né? Então você, não, pera, não tentar pular fases, sabe? Acho que o primeiro módulo é muito importante, claro, né? Se você já tiver uma entrevista, você vai ver aula de entrevista, mas assim, se for pensar, né, todo o trajeto que a gente tem, desde que, né, enfim, vai sair da academia para o mercado, vão, assim, respira, vamos conhecer, porque realmente faz muita diferença essa parte, sabe? Não tentar pular etapas, acho que é muito importante. Vai aos poucos mesmo, não precisa terminar o LinkedIn no mesmo dia que você viu a aula. Vai colocando, vai assim, despretensiosa, vai colocando informações, vai editando, e o momento vai chegar, sabe? Assim, tem sempre pensar assim com segurança o que você fez, sabe? Se conhecer e conhecer o que você fez. Acho que isso para mim, pelo menos, fez toda a diferença. E com calma, realmente analisar as vagas, não ir mandando assim, sem critérios, sabe? É só para entrar no mercado. Realmente, para mim, também fez bastante diferença. Que eu cheguei, né, numa vaga que eu realmente queria. Então, é isso, né? E com calma, vai. Fazer Tudo com tem seu calma, tempo, mas sabe? fazer. Vai dar para ir, gente. E é isso que eu falei logo no começo aqui da entrevista com a Lu, né? Ela foi sempre implementando. Então, eu via ali, né? Ela me mandava as dúvidas, eu respondia. Ela participava dos plantões de dúvida ao vivo, que são nossos encontros mensais, né? Ou às vezes você nem entrava no ao vivo, mas você mandava no formulário as dúvidas, que eu lembro de te responder.
sempre entrava no LinkedIn, e eu via ela ali presente. Você vai fazendo no seu tempo, de acordo com a sua realidade, mas sem parar, né? Porque às vezes as pessoas também Isso, começam desesperadas, dão aquele pico, na semana é, seguinte desistem. Ah, isso não é pra mim, isso aqui. então, porque dá um desespero, né? Assim, a gente quer Uhum. logo aí quando as expectativas acabam assim ficando. Se você Atropelando. exato, vai aos poucos, você vai vendo a diferença aos poucos, aí você vai criando essa confiança, essa segurança. Acho que faz Exatamente. diferença. Lu, maravilha, muito obrigada, viu, por você Ai, compartilhar aqui obrigada. a sua jornada com quem está nos ouvindo, nos vendo. Desejo para você muito sucesso. Se Ai, precisar de mim nessa nova fase, estou super à disposição. Pode seguir mandando suas dúvidas quando você tiver. E espero que em breve a gente consiga. Então, a gente estava conversando aqui antes da gravação, de começar a gravar aqui. Em breve eu vou fazer o nosso encontro de alunas e mentoradas aqui em São Paulo e quero te encontrar eu pessoalmente, te também dar um quero. abraço pessoalmente, Legal. para a gente realmente celebrar, né? Aproveita Sim, muito essa fase agora, obrigada. curte esse momento pós-contratação, né? De realização, de valorização, aproveita muito, você merece, viu? Ai, obrigada, obrigada por tudo, pela atenção, né, pelos ensinamentos, é muito, realmente faz diferença.